Cardeal Entrevista. Ele estudou no Cardeal entre 1969 e 1976. Vamos receber com muito carinho e aplausos o senhor Osvaldo. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela presença. Por favor, fale um pouquinho sobre o senhor. Bom, primeiro quero agradecer ao Cardeal Leme, a vocês todos, por me proporcionarem essa oportunidade de estar aqui novamente, né? Isso é muito legal. Ontem eu estive aqui e dei uma andada pela escola, né? E várias lembranças foram surgindo. Eu espero honestamente que vocês, depois de 40 anos, possam voltar aqui e tenham essa mesma sensação boa que eu tive ontem. Bom, mas eu sou engenheiro eletrônico de formação, né? Eu estudei aqui no Cardeal Leme de 69 a 76. Naquela época havia um período de 4 anos chamado grupo escolar. Então eu estudei grupo escolar, do 1º ao 4º ano. Depois tinha um outro período de mais 4 anos chamado ginásio, que era da 5ª até a 8ª. E um terceiro período, que era chamado, que é o equivalente hoje ao ensino médio, de mais 3 anos. Aí eu não estudei aqui no Cardeal Leme, eu estudei em outro colégio aqui em Rio Preto. Terminado o colegial, eu fui para São Paulo cursar engenharia, sou engenheiro eletrônico, né? Depois de feito engenharia eletrônica, eu fiz pós-graduação em arquitetura de computadores, fiz administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eu sou formado em negócios pela Escola de Administração de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, eu fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, lá em Minas Gerais. E também sou mestrando na área de gestão de pessoas, pela PUC de Minas Gerais e a Fundação Dom Cabral. É claro que essa é uma faceta minha, né? Um pedaço meu, e é o que eu tenho focado, trazendo aqui para vocês, essa parte relacionada a estudos e formação. Claro. Tá? Mas eu, como vocês, somos mosaicos, né? A gente é composto por uma série de fractais, uma série de componentes. Eu sou pai de dois filhos, eu tenho um casal, um também engenheiro eletrônico, formado pela Unicamp, meu Flávio, e a Lília é cientista política, formada pela UNB, pela Universidade de Brasília, né? Eu sou casado com a Cristiane, que também é de Rio Preto, apesar de ter nascido em São Paulo, mas veio para Rio Preto ainda bebezinho, então é Rio Preto, ela é tradutora e intérprete, né? Adoro esportes, né? Jogo tênis quase todo dia, adoro jogar tênis, né? Gosto muito de ler, eu sou um fanático por leitura, né? Tenho minha mãe, que ainda é viva, graças a Deus, ainda com 86 anos, mora aqui em Rio Preto, estudou no Cardeal Leme também, mas o Cardeal Leme quando era lá onde é o fórum hoje, né? Tinha um prédio do Cardeal Leme. Meu pai também estudou lá, né? Então, essa é um pouquinho de mim. Sim, muito interessante. Parabéns para o senhor. Obrigado. Quais são as diferenças? Como era a escola quando o senhor estudava? Diferenças que o senhor notou ao visitar a gente ontem? A primeira diferença física, né? Eu falei para o Fábio ontem que me parece um aspecto meio prisional aqui, muros, né? Tal. Na época que eu estudava aqui, esse murinho baixinho de pedras, né? Ele já existia. E sobre esse murinho foi construído era alambrado, não era um muro fechado. De tal maneira que daqui de dentro a gente enxergava o que acontecia aí fora, e as pessoas que passavam também viam o que estava acontecendo. Eu entendo essa problemática hoje toda de segurança, etc., e a razão pela qual hoje vocês têm muros fechados aqui. Mas para mim me deu um aspecto assim meio de presídio, de ficar meio preso quando eu tinha esse elemento de comparação bem mais aberto. Outro aspecto é que a escola ela é muito mais, diria, mais árida do que era quando eu estudava aqui, porque
no local onde vocês têm as quadras aqui, isso é tudo gramado. Então, havia um gramado que rodeava toda a escola. Então, aquela sensação do verde era ótima, né? Por exemplo, aqui do lado, aqui na Bernardino, onde acho que é uma farmácia ali na esquina, tinha uma sorveteria, chamada Branca de Neve. Então, o que acontecia no recreio, não sei se chama recreio agora, intervalo, sei lá como é que chama agora, entre as aulas, a gente pedia sorvete pro cara da sorveteria. Então, o cara vinha, entregava o sorvete, passava o sorvete pelos vãos do alambrado e a gente pagava. Aqui onde tem agora eu não sei o que funciona, atrás da cozinha ali, era uma cantina que fornecia toda espécie de produtos saudáveis, né? Coxinha frita, refrigerante, essas coisas, pirulito Zorro, que eu me lembro que era um pirulito assim que era uma massa feita de açúcar, aquele negócio grudava nos dentes, mas era uma delícia, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção foi quando eu subi com a Sandra ontem, os mosaicos, né, que ornamentam as paredes ali do corredor. São exatamente os mesmos na minha época, né? Eu achei excelente essa preservação, o pessoal ter preservado esse acervo. As salas, que para mim eram enormes, que as janelas pareciam que ficavam a 4 metros de altura, hoje eu entro lá, parece tão pequenininha. Aquele corredor que parecia que tinha uma extensão de 3 quilômetros, eu agora olho, desculpa, agora eu olho aquele negócio super curtinho. Então, sobre o aspecto físico, a escola mudou muito, né? Mas algumas coisas foram preservadas, né? O que me ajudaram muito a ter esse revival, né? Ter essa lembrança do que eu passei aqui na escola. Foram anos muito bons. Que é sempre muito bom, né? Lembrar. Sempre. Do que vocês costumavam brincar nos intervalos, nos recreios? Então, olha, você perguntou sobre as diferenças, né? Uma grande diferença, e vocês são muito mais privilegiados do que a minha geração, que é ter uma quadra aqui. A quadra era o nosso... Não tinha quadra aqui na escola. Então, o sonho de consumo da minha geração era ter uma quadra. Então, a gente invejava o Instituto, por exemplo, Monsenhor Gonçalves, que lá tinha quadra, e aqui não tinha quadra. Meu Deus do céu, quadra, eu quero jogar, não sei o quê. Então, o que a gente fazia aqui? Atrás, onde vocês têm uma quadrinha agora, lá no fundo, né? Ali não era uma quadra, não tinha trave, nada, mas era uma área cimentada, que o pessoal fazia, colocava 2 chinelos aqui, 2 chinelos lá, fazia um golzinho e jogava futebol. As brincadeiras, nós tínhamos mesa de tênis de mesa aqui, tinha mesa de, como é que chama? Pebolim, né? Sim. Então, na hora do recreio, mas era assim, era uma mesa para trocentas pessoas, né? Então, nem todo mundo conseguia jogar naquele intervalo entre as aulas, né? Mas havia muita interação e muita correria. Eu me lembro dessa dinâmica toda de pique, né? Aí um corria atrás do outro, tinha que encostar a mão em você, agora está com você, você tem que pegar o outro. Então aquela algazarra, aquela correria que deixava a gente super suado, né? Esse clima frio de Rio Preto, né? Voltava para a sala de aula todo suado, aquela confusão toda, agitado, né? Então os professores tinham um hard time com a gente. Diga lá. Que nem você falou que não tinha como todo mundo jogar durante o intervalo. Era muito curto o período que vocês tinham? Era curto, porque o ano letivo, o número de horas estudadas, seguramente acho que é maior do que hoje. Não para vocês, porque vocês ficam aqui o dia todo, né? Nós estudávamos só num período. Teve ano que eu estudei durante a manhã, teve ano que eu estudei à tarde. E tinha aula aos sábados também. Os intervalos entre as aulas era assim, coisa de 15, 20 minutos. Era o tempo de sair da sala de aula, ir pro banheiro, correr um pouquinho, brincar. Aí tocava o sinal, não tem sinal ainda, tem um sinal sonoro. Tocava o sinal, voltava todo mundo para a sala de aula. Mas era curto, intervalo curto. Sim. Quais disciplinas vocês aprendiam? Olha, as grades eram fixas assim no grupo, né? Todos os anos nós tínhamos aulas de português, ciências, matemática, estudos sociais,
basicamente era esse o núcleo das disciplinas. Depois no ginásio, essas disciplinas se repetiam e aí entraram outras disciplinas. Por exemplo, entrava educação moral e cívica. E aqui um parênteses, é bom lembrar que o período que eu permaneci aqui no grupo ginásio, de 69 a 76, foi um período do auge do regime ditatorial aqui no Brasil, né? Sim. Em que os presidentes se sucediam e eram todos generais. Então o foco em educação moral e cívica era muito, muito grande, que depois virou o SPB, né? Estudo de Problemas Brasileiros. Eu tive francês aqui, aula de francês, eu tive aula de inglês aqui também, né? Ciências sociais, né? Estudos sociais, era basicamente o núcleo que era desenvolvido ao longo dos 8 anos que eu passei aqui. Sim, sim. Hoje em dia, a maioria dos alunos adoram a educação física. Onde e quais esportes vocês costumavam praticar durante as aulas? Então, como nós não tínhamos quadras aqui, os alunos do Cardiolene se deslocavam para onde hoje é o Corpo de Bombeiros, sabe, aqui na Boa Vista. Então eles tinham aula no contraturno. Quando eu estudava à tarde, eu às 6 horas da manhã pegava um ônibus aqui da Circular Santa Luzia, existe ainda Circular Santa Luzia, e ia até o Corpo de Bombeiros. Lá havia uma quadra poliesportiva, havia um campo de futebol grande e uma pista de corrida. Então as pessoas se dividiam entre ginástica, vôlei principalmente, basquete, atletismo, então corridas de 100 metros, cronometrada, saltos em distância, salto em altura. Isso era muito relevante, da mesma forma que hoje as pessoas valorizam essa questão de educação física, acredito que vocês também, naquela época também. Então os dias de educação física eram aguardados assim com uma ansiedade muito grande, 2 vezes por semana a gente ia lá. O Cardiolene também promovia torneios de futebol. Todo ano havia um torneio de futebol na FARF. Aqui em cima também, não sei onde é que é mais, mas tinha mini campos, então a gente montava uns times e eles promoviam esses torneios. Então a gente jogava futebol lá também na FARF. Muito interessante. Agora uma pergunta que não quer calar. Como eram as punições na época do senhor? Mas só um minutinho. O senhor Osvaldo responde depois dos comerciais. Olá, você sabia que a Escola Cardeal Leme foi a primeira escola pública de São José do Rio Preto? Ela foi fundada em 1919 e completa 100 anos em 2019. Por isso, se você estudou ou conhece alguém que estudou no Cardeal, se você tem fotos que ajudem a contar essa história, entre em contato com a gente pelo WhatsApp que aparece aqui no vídeo. Cardeal Leme, 100 anos. Vamos juntos escrever a nossa história. Antes dos intervalos, nós perguntamos a ele como eram as punições quando eles faziam arte. Ninguém fazia arte na minha época. Mas deixa eu só, antes de responder essa pergunta, deixa eu só complementar aqui uma resposta que a tua pergunta, né? Eu trouxe, isso aqui é o meu boletim, né? Isso daqui é de quando eu estava na 8ª série do Cardiolene. As disciplinas aqui eram português, francês, inglês, matemática, ciências, estudos sociais, história, geografia, desenho, educação artística, educação moral e cívica, educação musical e educação física. Esse daqui é um formulário padrão, que basicamente todas essas disciplinas estavam aqui. Esse daqui é o meu boletim da 5ª série, 1973, que eram as mesmas disciplinas, né? Então esse núcleo vinha sendo levado a cada ano com gradações diferentes. Então aqui tem as minhas notas, que era inicialmente de 0 a 10, depois mudou-se o sistema de avaliação e introduziram os conceitos, né? A, B, C, D, E, etc. E aqui também tinha a minha frequência, o número de faltas em cada um dos meses por disciplina.
E aqui no final, mês a mês, é aqui a assinatura do meu pai. Meu pai tinha que assinar e eu tinha que trazer aqui para mostrar que meu pai estava ciente das minhas notas e das minhas faltas. Tá? Bom, a grande pena, a penalidade máxima que nós tínhamos na época, quando nós fazíamos alguma arte, era vir aqui para a diretoria. Fulano foi para a diretoria. Puta, tá perdido, né? Foi para a diretoria. E, na verdade, eu nunca fui para a diretoria, então não sei exatamente o que acontecia lá, né? Eu posso passar para vocês, quem já foi para a diretoria aqui? Nossa! Bom, olha só, geral, né? Então, o que eu posso dizer acerca do que me contavam, do que se passava lá, né? Que a diretora, na época que eu estudava aqui, a diretora chama-se Odete Maria Galo Ceribelli. Esse nome Ceribelli deve chamar a atenção de vocês, que é da Renata, que é repórter do Fantástico, que apresenta o Fantástico. A Renata é filha da dona Odete, ela estudava aqui também, ela tem a idade da minha irmã, as duas estudaram juntas, né? É mais nova do que eu. E a dona Odete falava sobre as questões de disciplina, que não pode fazer isso, não pode... Aquela velha história que, como hoje, era anteriormente, né? E agora, tinha alguns casos raros, um pouco mais severos, de uma suspensão de 3 dias, o cara que tivesse feito alguma coisa mais relevante, ficava 3 dias afastado da escola. Outra coisa que era muito comum era que os pais eram chamados aqui para que a eles fosse reportado o mau comportamento dos seus filhos ou suas filhas, né? Sim. Ninguém morreu, ninguém se traumatizou, ninguém teve que procurar psicólogo por ter sido repreendido, coisa que eventualmente hoje acontece muito, né? Mas a questão a filosofia era um pouco diferente, né? Enquanto hoje, e os professores acho que devem sentir muito isso, né? Muitos pais terceirizam para a escola a educação dos seus filhos, né? E cobram quando algum resultado não é satisfatório, né? Do tipo, seu professor, por que meu filho está se comportando dessa maneira? Por que você não educou meu filho? Quando a tarefa da educação, e essa é uma mudança de filosofia muito grande ao longo dos anos, quando a tarefa da educação é que você, como pai, tem que educar teu filho na escola, em casa. A escola contribui tremendamente, mas ela não é a última responsável pela educação do seu filho. Na medida em que, quando um pai era chamado aqui por um diretor para ouvir uma reclamação do filho, ele se voltava para o filho, dizendo, poxa, isso daí não é para você fazer, e dá uma bronca no filho. Hoje em dia, não raro, o pai vem para a escola, mas dá uma bronca no professor e isenta o filho desse tipo de situação, né? O que, na minha opinião, é uma tremenda de uma distorsão. Talvez os pais se distanciando da sua tarefa precípua de criação de bons cidadãos e oferecer ao filho uma educação através dos conceitos morais e de bom convívio na sociedade, né? Sim, isso é muito importante. O senhor lembra de algum professor em especial? Todos. Todos? Todos. Desde o primeiro ano de grupo, Dona Maria Aparecida Faleiros, que inclusive está lá o nome dela no mural, ontem eu vi então, o nome dela, né? No segundo ano, a Dona Iris, e essa era uma questão interessante, porque os professores, nos primeiros anos, os professores, eles lecionavam toda a grade de disciplina, não era um professor de português, um professor de francês, eles davam toda a grade, né? Depois que o tempo foi passando, que o número de professores aumentou. Então a gente se sentia mais prestigiado do ponto de vista de que agora eu tenho mais professores, agora eu tenho 4 professores, né? E o exemplo na quarta série, a quarta série tinha 4 professores e 4 turmas aqui, A, B, C, D e E. Então cada A, B, C e D, cada professor era dono de uma classe, mas eles se revezavam. Então no quarto ano, a professora titular da minha classe era a Dona Erci, que está lá também, uma baixinha assim, brava pra caramba, mas muito boa. E eles se revezavam.
Então tinha a dona Ilse, que dá aula de matemática, a outra. Então eu me lembro de todas elas. Com um particular, eu não me lembro aqui no Cardioleme de ter tido aula com professor. Eu só tive professoras. E eu achava todas as minhas professoras lindas. Só não eram mais bonitas que a minha mãe. Mas todas elas eram elegantérrimas. Eu tinha verdadeira paixão pelas professoras, né? Paixão traduzida também no respeito, né? Eu nunca via as minhas professoras como pessoas que estavam desejando algo de ruim para mim. Pelo contrário, eu me espelhava nelas. Tanto é que uma das minhas alternativas, quando eu estava lá naquele dilema, né? Que faculdade que eu vou fazer, o que eu vou cursar, eu vou casar, eu vou comprar uma bicicleta, aquela coisa toda assim, era ser professor, mas muito inspirado pelos professores que eu tive e o respeito que eles tinham para comigo e eu retribuía também com o mesmo respeito. Então sim, eu me lembro de todas as minhas professoras. Isso é muito importante. Qual foi a importância do Cardeal Leme na vida do senhor? Ele estabeleceu a base, né? Eu falei para vocês no início aqui sobre essa minha trajetória acadêmica. Eu não acredito que eu teria uma trajetória acadêmica de estudos frequentes e constantes se eu não tivesse tido essa base que eu tive aqui no Cardeal Leme. Se não tivesse incutido em mim o gosto pela leitura, o desafio da matemática, por exemplo, eu adoro matemática. E eu adoro matemática. Hoje eu não consigo entender direito por que essa minha paixão por matemática, porque eu não era um aluno tão bom em matemática. Eu fui me tornando melhor em matemática com o decorrer do tempo. E hoje eu fico imaginando, né? Claro que isso acho que não existe mais na concepção pedagógica atual. Mas matemática era caracterizado, na minha época, por resolução de problemas. E o nome era esse mesmo, problema. Você vai aprender uma coisa que chama problema, você já vai adiante para aquele negócio, já... Puta, tem um problemão na minha frente. E eram problemas, as provas eram problemas. Então o cara colocava lá um texto, redigia lá uma determinada situação para você resolver aquilo. Então eu já ia tremendo, suando para aquele negócio, né? Mas eu acho que aquilo, ao longo do tempo, foi me dando essa sensação do desafio, de ser desafiado, de, diante de uma determinada situação, propor alguma solução, que é basicamente o que o engenheiro faz, né? Diante de uma determinada situação, tem que ter um problema lá para resolver, né? Então o Cardeal Leme me inspirou muito nessa questão. Outra coisa importante, o Fábio perguntou se tinha biblioteca aqui. Eu não lembro, não tinha biblioteca aqui. Tanto é que os trabalhos que a gente fazia nós tínhamos que ir à biblioteca pública para pegar, que era aqui do lado. Pegava um livro, levava para casa, fazia pesquisa, etc e tal, né? Vocês podem não acreditar, gente, mas o Google nem sempre existiu, tá? Vocês podem duvidar disso, mas nem sempre houve Google, né? E esse hábito da pesquisa foi muito incutido aqui pelo Cardeal Leme, né? O hábito de fazer resenha. A gente tinha que ler livros da literatura nacional e fazer resenhas, fazer um resumo, apresentar o resumo, né? Então esse hábito da leitura foi incutido por aqui. Esse incentivo à pesquisa, incentivo a buscar outras fontes, me foi incutido pelo Cardeal Leme. Então eu reputo o Cardeal Leme assim um peso específico muito grande na minha formação. Sim, todos muito importantes. Inclusive, tem outro aspecto, né? Eu morei muito tempo fora de Rio Preto, há 3 anos que eu voltei para cá. E estou reencontrando os meus amigos lá do grupo escolar, pessoas que estudaram comigo lá desde 69, né? E a gente tem promovido vários encontros. Então, ou seja, tem amigos meus do grupo escolar, que eu entrei no grupo escolar com 6 anos de idade. Eu fui precoce, naquela época eu não podia entrar. Aliás, um parênteses aqui, na época você só podia entrar no grupo escolar com 7 anos. Eu faço aniversário em setembro. E eu não fiz pré-primário nem jardim da infância, né, essa pré-escola. Meus pais preferiram que eu
ficasse mais tempo em casa e começasse justamente no primeiro ano. Só que era assim, eu ia completar 7 anos em setembro, o ano letivo começava em janeiro. Meu pai veio aqui para me matricular e não me aceitaram, porque eu não tinha completado 7 anos. Aí meu pai fez uma proposta, eu tenho até aqui, meu pai fez uma proposta para a diretora, falou, ó, você pode submetê-lo a um teste. Se você julgar que ele tem uma aptidão, você o matricula, senão eu vou ficar com ele mais um ano em casa e ele entra lá no primeiro ano só no ano seguinte. Você pode fazer o teste aqui, você pode fazer o teste em casa, onde você quiser. E o cara topou. E eu vim aqui, fiz o teste aqui. E eu tinha que escrever, tinha que mostrar que eu conhecia números com 6 anos de idade. Aí foi aprovado. Foi por isso que eu comecei com 6 anos. Então, essas amizades que eu constituí lá com 6 anos de idade, hoje com 56, eu ainda mantenho. Isso é uma coisa importantíssima, gente. Esse núcleo que vocês estão criando e criaram aqui, deve acompanhar vocês pelo resto da vida. Procurem nutrir esse tipo de relacionamento que vocês formam aqui. Porque essa base vai levar vocês aí pro restante da vida de vocês, tá? Sim, isso é muito importante. Hoje o senhor está na presença de muitos alunos. Qual seria o principal conselho que o senhor poderia dar para eles? Quem já ouviu falar em Nelson Rodrigues aqui? Essa pergunta foi feita para o Nelson Rodrigues uma vez. Ele respondeu o seguinte: Nelson Rodrigues foi um jornalista, né? Escreveu uma das peças mais conhecidas dele, e ele é dramaturgo. Uma das peças mais conhecidas dele chama-se A Falecida, né? E é um cara ultra polêmico, porém ele constituiu uma obra teatral imensa e foi um jornalista ultra combativo, né? Uma vez fizeram essa mesma pergunta para ele e ele respondeu assim: o conselho que eu dou aos jovens, envelheçam. Só que para envelhecer há uma grande e larga estrada. E na minha opinião, o que é fundamental, e se eu puder deixar alguma coisa aqui para vocês, não parem de estudar. O estudo não termina quando você terminar aqui o teu ensino médio. Ele não termina quando você terminar da faculdade. Ele não termina quando você fizer a tua pós-graduação. Ele não termina quando você fizer o teu mestrado. Ele não termina quando você fizer o teu doutorado, né? Essa consciência de querer sempre mais, essa consciência de estar inquieto por querer aprender, é o que move a gente. Principalmente pelo fato de a gente viver num país onde está tudo por fazer. Um país ainda que tem uma série de problemas das mais diversas naturezas, seja problemas discriminatórios. Por que é que hoje nós temos uma representatividade tão baixa de mulheres? Por que é que hoje nós temos tantos casos de feminicídio? Por que é que hoje nós temos tantos casos de discriminação racial? Por que é que hoje nós temos tantas agressões e questionamentos por conta da orientação sexual de uma pessoa que é diferente do que é entendido, entre aspas, que seja o correto naquela sociedade? Só o estudo proporciona isso. Vou dar um exemplo para vocês. Sem qualquer questão de mérito aqui, hein? É só um dado. Estava vindo para cá agora, estava ouvindo o rádio. Estavam falando sobre a epidemia de dengue. Os focos da epidemia de dengue tá em 2 bairros, aqui nem vou falar o nome para não dar confusão. São 2 bairros aqui em Rio Preto. Se você fizer um levantamento demográfico, se você fizer um levantamento qualitativo do grau de instrução das pessoas desse bairro, você vai entender por que é que existe esse tipo de foco tão grande lá. Se você começar a avaliar por que é que há um grande número de casas nesse país não tem esgoto,
não tem água tratada, você vai começar a entender e fizer um batimento quanto ao grau de instrução dessas pessoas, você vai entender por que isso existe. Só que é um tremendo paradoxo que nós estamos vivendo hoje. Os problemas que nós estamos enfrentando enquanto sociedade, saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, eles estão acesso à água, à alimentação de qualidade, eles estão cada vez mais complexos. E paradoxalmente, nós aqui no Brasil estamos dizendo, olha, para resolver esses problemas, eu não quero, qual que é o teu nome? Angel. Eu não quero a Angel, porque a Angel é mulher. Eu não quero o João, porque o João tem uma orientação sexual diferente da maioria. Eu não quero o Oswaldo, porque o Oswaldo é negro. Então a gente está fazendo com que um grande núcleo da nossa sociedade, da nossa população, seja deixado à margem e não participe das soluções dos problemas que estão escalando cada vez mais. 13,4 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Outros 12 milhões de pessoas que têm subemprego, estão à margem de qualquer sistema de proteção trabalhista. Outros tantos aí que estão desalentados, que já desistiram, falam, não vou procurar mais emprego. Então a gente está vivendo um problemaço aqui no Brasil. Agora, se nós não resolvermos essa questão da educação ampla em todos os níveis, nós não vamos sair dessa enrascada, nós não vamos sair disso. Né? E isso está nas costas de vocês. Está nas costas de vocês tomar consciência do que tem que ser feito, tomar consciência do que tem que ser aprendido para tirar esse nosso país dessa situação. Gente. Então, a sugestão que eu dou para vocês aqui é: não pense em parar de estudar. É isso que vai te levar. Não importa se teu pai estudou ou não estudou. Minha mãe fez até o 3º ano do grupo. Tem 3 anos de educação formal. Meu pai foi um pouco além, tinha 4. Né? Mas sempre me incentivaram a estudar. A transformação das pessoas vem por aí. Nós temos tempo aqui? Eu posso falar ou estamos premidos pelo tempo? 20 minutinhos. 20 minutos. Então, deixa eu dar um exemplo. Da década de 70, quando eu estudava aqui no Cardioleme, eu tinha aula de geografia e me falavam sobre a Coreia. Né? Qual que era a visão que me passava da Coreia? Era um bando de gente pequenininha assim, com chapéu cônico, plantando arroz no alagado. Era isso. Um subdesenvolvimento total. Sendo que nós, aqui no Brasil, a mensagem que nos passava, nós éramos o celeiro do mundo, nós seríamos o futuro desse planeta. O Brasil, o país do futuro. Na época nós vivíamos um negócio, depois vocês podem estudar, chamado milagre econômico. O Brasil crescia, o PIB brasileiro crescia, passos largos, realmente nós estávamos crescendo muito. Pois bem, Coreia, né? 1970. Vocês já ouviram falar em LG? Já ouviram falar em Samsung? Já ouviram falar em Hyundai? Já ouviram falar em Kia? Né? Se você hoje for na Alemanha, você vai ver esses produtos. Se você for no Japão, você vai ver esses produtos. Se for nos Estados Unidos, você vai ver esses produtos. Se for na Argentina, você vai ver esses produtos. Se for no México, você vai ver esses produtos. Fala para mim um produto que o Brasil faz e que você encontra em todos esses países. Um só. Hã? A Luzia disse jogador de futebol. Sou jogador de futebol. Jogador de futebol. Não tem. Sabe quem produz a sede dessas empresas que eu citei aqui? Coreia do Sul. Em 70, a minha visão era dos coreaninhos plantando arroz, né? O que é que nós fizemos de 70 para cá para estar na situação que nós estamos, e o que a Coreia fez de 70 para cá para estar na situação que ela fez? Mudou o sistema de ensino. Ele pegou, qual que é o teu nome? Samuel. Pegou o Samuel e falou: Samuel, é o seguinte, cara, eu vou te botar na escola às 7 horas da manhã, você vai sair às 7 horas da noite, se você tomar pau, você vai repetir de ano até você aprender.
Aqui no Brasil, a gente inventou um negócio chamado progressão, né, educacional. Se você é Angel, né, se a Angel não aprendeu, mas escuta, se eu der pau na Angel, ela vai se desmotivar, ela vai sair da escola. Então a Angel vai ano a ano assim. Quando ela termina o estudo, mal ela sabe ler. Se ela souber ler, ela não sabe interpretar o que ela leu. Ela não sabe fazer conta. Ela não tem uma capacitação profissional para desempenho de alguma determinada função. Né? O coreano não fez isso. O coreano criou uma massa de gente que tem capacidade de transformação. Devido a isso, esse sucesso que eles têm lá. Poderia citar alguns outros países que tomaram esse tipo de iniciativa. Quer ver mais um? Quantos judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial? De acordo com as estatísticas aí. 6 milhões? Tá? Vamos lá, vamos pegar um número aqui. 6 milhões de pessoas. Os caras não tinham um país. Em 46 criaram um estado, chamado Estado de Israel. Aí Israel decidiu, criou-se o estado num dia, todos os países árabes invadiram os caras lá, tá? Para destruir aquele estado. Não conseguiram destruir. Israel foi crescendo e criou uma indústria automobilística. Uma droga de carro os caras produziam lá. Não deu certo, acabaram. Hoje ele está na vanguarda da indústria automobilística. Aí você vai me perguntar, que carro que Israel produz? Não produz nenhum, mas ele produz um negócio chamado Waze. Quem conhece o Waze? O aplicativo. Produzido por uma empresa de Israel. Né? Ou seja, através da educação, através de dar capacitação, esse povo conseguiu estar na vanguarda na área de tecnologia e promoveu essas transformações que o mundo hoje está buscando. Se você pensar hoje que o Uber, quantos carros possui o Uber? Nenhum. Quem possui, que é o dono do carro, é o motorista. O Uber oferece a ele uma plataforma para ele utilizar. Tá? Quantos quartos de hotel tem o Airbnb? Onde você entra lá e faz as suas reservas? Nenhum. Porque eu sou dono de um imóvel, coloco ele à disposição de uma plataforma, o Samuel está interessado em alugar por uma temporada esse imóvel, ele vai lá e entra na plataforma. Então, essas transformações, elas só acontecem na medida que você fornece a uma população, uma sociedade, os elementos para se desenvolver, através da educação. E não ficar somente num aspecto rural, eu só sei apertar parafuso, porque eu não tenho uma qualificação, sem qualquer demérito, hein? Minha perspectiva é trabalhar como caixa no supermercado, ou empacotador no supermercado. Nós somos feitos com uma complexidade tremenda, nós enquanto seres humanos. Agora nós temos que utilizar essa complexidade, essa potencialidade como transformadora das nossas vidas e transformadora da vida da nossa sociedade. Isso só acontece se nós estivermos num processo continuado de educação. A educação é transformadora e é única. Claro. Tá bom? Agora, para encerrar, qual foi a sensação do senhor ao retornar ao Cardeal depois de tanto tempo? Foi ótima. Foi ótima. Essas percepções visuais, né, de coisas que acontecem, que aconteceram, lugares por onde eu circulei aqui e tal. Relembrar de pessoas que compartilharam comigo esse período aqui, né, foi assim uma coisa excepcional. E ver também a transformação, né, pela qual o Cardeal Leme passou. Uma outra coisa que me chamou a atenção, muito embora eu tenha conversado com poucos, foram os professores, né, que me impressionaram positivamente aqui, né. Eu vejo que os professores com os quais eu conversei são pessoas que verdadeiramente estão dedicadas, concorda comigo, né? Estão dedicadas ao sucesso de vocês. E uma profissão que é muito pouco valorizada, né? Verdade ou não, mito ou não, mas a história é importante, interessante. O Japão agora promoveu uma troca de imperador, né? O imperador
renunciou e o outro está assumindo, né? O imperador é uma entidade no Japão, né? As pessoas reverenciam, abaixam a cabeça para o imperador. E a única pessoa para a qual o imperador baixa a cabeça no Japão é para o professor, né? Você vê o sentido da valorização que às vezes nós não temos aqui. É um cara que tem que se desdobrar, que ganha um salário muito abaixo do que merecia, não tem muito tempo para se qualificar, sai de uma escola, vai para outra, etc. Mas o que eu senti aqui é esse grau de dedicação, apesar de todos esses problemas, o grau de dedicação dos professores para com o sucesso dos alunos. Então, eu acho que vocês têm que aproveitar bastante isso. Tá bom? É excepcional. Muito obrigada, Gente. senhor Oswaldo. Obrigado.